Eu sou pastor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos, da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Pronto. Gravando. Paz a todos. Vamos iniciar a nossa aula hoje. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11 e o capítulo 12 de Isaías. E vamos orar primeiro, né? E depois eu vou fazer só um resuminho, né, do que a gente viu até aqui, mas bem rapidinho mesmo, para a gente ter, né, essa sequência e entender, né, melhor o capítulo 11, que é maravilhoso. Alguém se habilita aí para orar? Alguém quer orar por nós? Se não tiver, eu chamo. Não? Ninguém se habilita? William, ora por nós. Amém. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente. Obrigado pela vida da Valéria, dos líderes da IEL, do Ministério de Ensino. Se dispõe, Senhor, para meditar na Tua palavra, buscar sabedoria e entendimento, para nos instruir, nos ensinar, ó Pai, como trilhar os Teus caminhos, como caminhar na Tua presença. Meu Deus, abençoe essa aula. Espírito Santo de Deus, conduz esse momento. Seja feito conforme o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, ilumina nossas mentes, nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos, né, vamos entrar hoje aqui no capítulo 11 de Isaías. E quanta coisa nós já vimos, né, até agora. Se eu não me engano, nós estamos na 15ª aula, porque eu comecei esse bloco como aula 13, e aí a gente está conseguindo só falar 2 capítulos, né? A minha intenção inicial era falar até o capítulo 14, e a gente está entrando no capítulo 11. E quando a gente começou a falar sobre Isaías, né, eu lembro que nós comentamos que, inicialmente, nós estamos no 2º bloco do livro de Isaías. O primeiro bloco, ele é composto dos capítulos 1 até o capítulo 5. Depois, nós falamos sobre o chamado de Isaías, no capítulo 6, que já faz parte do bloco 2, né, do esboço de Isaías. O bloco 2, ele é composto do capítulo 6 até o capítulo 12. Então, hoje, nós estamos encerrando o bloco 2. E a partir da aula que vem, nós começamos no bloco 3, ok? O que nós já vimos até aqui? Bastante coisa, né? Eu tinha falado para vocês que do capítulo 1 até o capítulo 5 é como se fosse uma introdução do livro de Isaías, onde ele faz um apanhado geral de tudo aquilo que ele vai tratar no seu livro. Ele inicia, né, dizendo que essa visão, esse chamado do Isaías, ele passa por 4 reis, que foi nos períodos do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele denuncia os pecados de Israel,
Não podemos esquecer que aqui nós estamos falando de dois reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte, sendo que o Reino do Norte, a capital era Samaria, chamado de Israel, e o Reino do Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Isaías começa denunciando, ele faz uma denúncia sobre os pecados de Israel, e também, né, como foi bem enfatizado, não trata somente de denúncias de julgamento e da justiça de Deus, mas ele também fala sobre esperança. E a gente vai vendo que no decorrer dos capítulos, nós vamos navegando nesses capítulos, ora falando de julgamento, ora falando sobre as ações de Deus, e ora falando sobre a esperança. Já no capítulo 1, ele começa dizendo, né, sobre os pecados de Israel, chama Israel de nação rebelde, é uma nação pecadora, é uma nação que ela desprezou o santo de Israel, rejeitou a palavra de Deus. Ele vai denunciando, né, como que estava a situação de Israel. Ao mesmo tempo que ele denuncia como estava em termos de pecado, ele fala que Jerusalém, aqui, né, que Israel estava ferida, da sola do pé até o alto da cabeça. Ele está dizendo que Jerusalém estava como semelhantes a Sodoma e Gomorra. Ao mesmo tempo que ele denuncia aqui o pecado, ele chama a atenção, né, no finalzinho aqui do capítulo 1, nos versículos 18, que embora os pecados, né, são tantos e tamanhos, né, vermelhos como escarlate, mas a intenção de Deus era perdoar, né? Era deixar esses pecados brancos como a neve. Não era Isaías que estava falando, mas era o Senhor quem estava falando, era para essa nação dar ouvidos a essa palavra, mas essa nação decidiu rejeitar o Senhor. Essa nação decidiu não ouvir essas palavras, né, essas profecias. Deus, né, já havia alertado Isaías, que ele vai falar lá no capítulo 6, que essa nação não ouviria, né, estaria com seus ouvidos tapados. Mas mesmo assim o Senhor continuaria falando, e ele vai alternando. Depois do capítulo 2 ele fala sobre a glória do monte do Senhor, ele fala sobre o dia do Senhor, ele já faz aqui menção como seria, né, esse reinado desse Messias que a gente vai tratar agora no capítulo 11, ele fala um pouquinho de como seria esse reinado, milênio. Depois, aqui no capítulo 3, ele volta a falar sobre o julgamento de Judá e Jerusalém, né, do 1 ao 5, ele vai tratar tudo aquilo que todo o livro trata. Chega no capítulo 5, ele já entra na canção da vinha, né, e ele chama aqui Israel como a vinha que será pisoteada, né? Ele está chamando a atenção dessa nação. Israel é essa nação cega e surda, é essa vinha que vai ser pisoteada, é um povo que estava destituído de justiça e de retidão, e o juízo terrível do Senhor chegaria. Então, no capítulo 5 tem a canção da vinha, e depois ele tem os ais. Nesses ais, ele vai denunciando como é que estava essa cidade, que tinha pervertido o juízo, que estavam chamando o mal de bem, tinham feito das trevas luz, da luz trevas, estava chamando o amargo de doce, o doce de amargo, eles estavam pervertendo, né, invertendo o juízo de Deus, e que isso traria julgamento sobre essa nação. No capítulo 6, nós temos o chamado de Isaías, né? Então, quando que isso aconteceu? Quando morreu o rei Uzias. Então, por volta do ano 739, né? É o chamado de Isaías. E ele vê o Senhor como esse Deus santo, em cuja presença ele não poderia estar, porque ele era um homem pecador, de lábios impuros, e não somente isso, não era somente ele que era o pecador, mas ele também estava habitando no meio de um povo pecador. E ele não tinha feito nada a respeito disso, ele se sentia nessa condição, né? E aí
vai dizer nesse chamado que mesmo, né, nessa situação, ele se sentindo dessa forma, né, quando ele foi, né, confrontado e comparado à santidade de Deus, não foi por ele, mas foi pela ação de Deus, pelo movimento de Deus, ele é purificado, né? Ele no versículo 6, né? O serafim vem, tira uma brasa do altar, purifica, e ele tem, né, os seus pecados perdoados, né? E aí ele ouve a missão de Deus, que ele teria uma missão difícil, porque ele ia pregar para um povo obstinado, ele ia pregar para um povo que estava insensível diante da palavra de Deus, que eles não entenderiam. Ele pergunta: até quando, Senhor? Até que se cumprisse o propósito de Deus. E nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, já aqui no finalzinho do capítulo, é mencionado o assunto que nós vamos falar hoje, porque ele fala já sobre a santa semente, né, que ainda que fossem todos destruídos, né, que ainda que ficasse uma 10ª parte, eles seriam destruídos, né, que ainda que fosse cortado o tronco, mas ficaria uma santa semente, né, que seria o tronco. No capítulo 7, aí sim, ele já começa a contar uma narrativa, uma situação, né, em que ele profetizou, que foi no período do rei Acás, já, por volta do ano 735, né, 734 a.C., que o rei Acás, ao invés de buscar o socorro de Deus, ao invés de confiar em Deus, ele prefere ir atrás do rei da Síria para fazer uma aliança, né, para ele poder enfrentar, né, a Assíria. E ao invés dele buscar o Senhor, ele pede ajuda da Síria e de Efraim. E aí, por conta disso, Isaías vem, denuncia, falando para Acás que era para ele pedir um sinal ao Senhor, que era para ele buscar o Senhor, mas Acás decide não buscar ao Senhor, né? E aí a gente falou, né, na aula passada também, né, começa aqui a partir do capítulo 8 e vai até o 10, Isaías aqui dizendo que né, a Assíria, que o rei Acás estava enxergando como um porto seguro, como um socorro, não seria assim, né? Não seria dessa forma, que, na verdade, a Assíria estava sendo usada por Deus como chicote. E até eu relendo aqui, né, esses capítulos hoje, já no capítulo 7, aqui no versículo 20, Deus fala para Acás que a Assíria era uma navalha alugada e que essa navalha ia cortar, ia rapar a cabeça dele, os pelos, as pernas e a barba. Então, Isaías estava chamando a atenção do rei aqui de Acás, que não era para ele seguir por aquele caminho. No capítulo 8, ele vai dizer: olha, siga, é a lei e é o mandamento. Não eram essas alianças que iam trazer o socorro, mas seria a palavra de Deus. Mas mesmo assim, a gente sabe da história que Acás não ouviu a palavra do Senhor, né? Ao contrário, fez coisas terríveis, como foi falado na aula passada. E aí, o capítulo 8 termina numa situação, numa visão de trevas. Mas aí a gente falou do capítulo 9, né? Que, contudo, né, a luz, né, iria brilhar nas trevas. Então, o capítulo 9 é um contraste em relação ao capítulo 8. Então, olha, julgamento, mas há esperança. Vocês que estão em trevas, né? Que é uma situação terrível, mas vai brilhar a luz. Então, capítulo 9 já trata do nascimento de Jesus, né? Do Messias. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou a luz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Tá? Aqui já estava a ênfase aqui no nascimento do Messias. E ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro,
Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Na aula passada, aí sim, né, o Senhor usa, né, Isaías para falar aqui sobre a profecia em relação ao rei da Assíria, né, que mesmo diante dessa situação do julgamento, era uma ação de Deus, dentro da soberania de Deus, que a Assíria, apesar dela estar indo, né, e como punição sobre o povo de Israel, punição sobre também Jerusalém, sobre o que Acás tinha feito. Contudo, eles não exterminariam Jerusalém conforme era o desejo do coração da Síria. Ao contrário, o rei da Síria iria fazer conforme o propósito e a vontade de Deus. E nós falamos muito sobre essa questão do egoísmo, sobre essa questão da autossuficiência. Falamos sobre a soberania de Deus usar toda essa situação, né, para se cumprir a sua palavra. Então, esse é o resumo, né, do capítulo 9, a partir do versículo 8 até o capítulo 10. Depois nós falamos sobre o poema, né, também aqui, que vai do... O poema foi do capítulo... Cadê? Do 10, o juízo. Depois aqui o remanescente de Israel, finalzinho do capítulo 10, né? E aí depois a gente vai entrar agora aqui no capítulo 11. O finalzinho do capítulo 10, eu grifei aqui, apesar de tudo isso. O poema, ele começa do capítulo 9, versículo 8, até o capítulo 10, versículos de 1 a 4. Depois vem o juízo de Deus sobre a Síria que nós falamos, e depois, agora, o capítulo 11, que é o ramo de Jessé. No finalzinho do capítulo 10, termina como? Ele falando sobre o que o Senhor iria fazer. Né? Aqui está falando sobre a destruição do exército assírio, que tudo estava sobre o controle e as mãos de Deus. Que apesar do que a Síria tinha feito, né, com o reino do norte, que tinha sido destruído, o Senhor não iria permitir que a Síria invadisse o reino de Judá, que é aquela passagem lá já do rei Ezequias, né? E o exército assírio, ele foi totalmente destruído no ano 701. A gente falou até que aqui, alguns versículos aqui, eles estavam como se fosse uma marcha desse exército, né? Como que eles estavam avançando. Até falei aqui, né? Anatote ficava a 8 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Quando chega aqui no versículo 32, 9 já estava a 1,6 quilômetros de Jerusalém, mas que eles não seriam bem-sucedidos, né? Como não foi, né? Como não foi quando o rei Ezequias apresentou essa carta, Deus manda a mensagem para Isaías, e apenas um ato de Deus, um ato soberano de Deus, num único dia, caem desse exército de assírios 185 mil homens, né? Pela uma ação de Deus, né? Por um anjo do Senhor. E aqui no finalzinho ele fala, ó, vejam, versículo 33, o soberano Senhor dos exércitos cortará os galhos com grande força, as árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com um machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Aí ainda no versículo 11 ele já está falando do renovo. Se a gente não linkar e não prestar atenção em tudo isso, parece uma coisa sem sentido. Ele está falando de uma destruição, ele está falando da destruição de árvores, de uma floresta, e de repente ele fala de um renovo. Mas isso é proposital, é exatamente isso que o profeta está querendo que a gente enxergue. A visão, gente, aqui é de uma terra devastada. A visão aqui é de uma floresta totalmente destruída, onde todas as árvores foram cortadas.
onde ficou só o toco, passou o fogo, não tem nada. Você olha essa cena e você não consegue enxergar esperança nenhuma. Olha tudo que ele vem denunciando, né? Israel decidiu desprezar a palavra do Senhor. Eles não levaram em conta o santo de Israel, né? O santo de Israel. E aí o Senhor está dizendo assim, olha, eu permiti que a Assíria viesse. Eu permiti esse julgamento. Assim como a Síria fez com o Reino do Norte, ela não vai fazer com vocês. Porém, fiquem atentos. Voltem-se para mim. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, o meu desejo, a minha prontidão é perdoar. Volte-se para mim. É isso que o Senhor está dizendo. A palavra para o profeta é essa. Porém, o povo estava numa situação caótica, como a gente viu aqui, a ponto de Deus dizer assim, que ele não teria piedade nem dos órfãos, nem das viúvas, porque todos eles eram hipócritas, perversos e cometiam loucuras. Não foi isso que a gente viu na aula passada? Eu falei, olha, quando a compaixão do Senhor se afasta dos órfãos e das viúvas, a nação é rejeitada. A nação estava sendo rejeitada. A visão é essa, de uma nação totalmente devastada, rejeitada. E ele estava falando aqui que ele não iria permitir que nesse momento, que a Síria fosse bem-sucedida. Porém, viria a Babilônia e levaria eles em cativeiro. A situação é de uma floresta totalmente devastada, de uma nação destruída. Porém, ele começa o versículo 11 dizendo: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Ele estava denunciando quem aqui no capítulo 10? Ele estava falando, denunciando a nação de Israel, a nação de Jerusalém, que tinha se afastado de Deus. A mensagem de esperança era que um remanescente permaneceria e que ele não ia permitir a destruição total. O rei Acás tinha sido um rei bom? Nós estamos falando aqui do reino do sul, que a gente sabe que alguns reis foram bons e outros maus, né? Apesar de Acás começar bem, ele foi terrível. Ezequias, a mesma coisa, também começou bem, mas não foi um bom rei. Então, para aquela nação, a visão que eles tinham do rei não era uma visão boa. Como que tinha sido esses reinados? O que tinha acontecido com o reino do norte? Os reis foram tão maus a ponto deles terem sido levados cativos. Eles foram tirados da sua terra. Então, a memória desse povo era uma memória de que o rei não era bom, que o rei não estava fazendo coisas corretas, ele não estava de acordo com a palavra de Deus. E aqui o profeta começa dizendo assim, olha, mas vai vir um rei, que surgirá do tronco de Jessé. Ele começa aqui no versículo 1 falando do tronco de Jessé, depois no versículo 10 ele vai falar sobre a raiz de Jessé. E ele traz a memória desse povo. Qual a memória? Quem era Jessé? Quem era Jessé, gente? Pai de Davi. Pai de Davi. E quem foi Davi? Foi um rei bom ou foi um rei mau? Um rei bom? Um rei muito bom. Ou melhor, né? O rei Davi era o exemplo de um rei que manteve sob o seu domínio toda a nação. A divisão do reino não foi no período do rei Davi. E sob o governo do rei Davi, a nação de Israel cresceu. E as promessas sobre o povo, a Bíblia fala que Deus fala, por amor a Davi, né, não estaria o castigo sobre Judá.
Isso, a ponto de ter uma profecia que Deus não retiraria o cetro de Judá. Que o reino de Davi seria um reinado eterno. Olha como que o profeta inicia esse capítulo, trazendo à memória desse povo que, apesar de todas essas experiências que eles estavam tendo, desses reis maus, a ponto de permitir, a ponto de acontecer do reino deixar de existir, o reino do norte aqui já tinha deixado de existir, estava a ponto, né? Porque aqui é 730, o reino do norte caiu em 721, e aconteceria também com eles, né? Olha a situação calamitosa, né? Tanto do governo, quanto dos sacerdócios, quanto do povo, porque todos eles tinham virado as costas. Mas o profeta Isaías inicia esse capítulo dizendo assim, olha, apesar dessa devastação, apesar dessa destruição, não somente do inimigo da Assíria, mas tudo o que está acontecendo, não é essa a palavra final, porque um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Aqui o autor ele começa chamando a atenção sobre as duas formas que o profeta inicia aqui falando sobre esse ramo, sobre esse broto, sobre esse renovo. Primeiro ele chama esse broto, esse renovo, como um ramo que surge do tronco de Jessé. Então, a primeira coisa que ele vai chamar a atenção aqui é que ele não está falando de um rei igual Davi, ou melhor que Davi. Ele está falando do próprio Davi, porque Davi foi filho de Jessé. E ele está aqui falando que esse ramo surge do tronco de Jessé. Primeiro ponto aqui, né? Não é um rei igual a Davi, mas é Davi, o próprio reinado de Davi. Ele está chamando a atenção que esse reinado é o próprio Davi. E depois, no versículo 10, ele vai dizer, naqueles dias as nações buscarão a raiz de Jessé. Então, aqui também não é agora mais filho de Jessé, né? Mas é aquele que deu a vida a Jessé, raiz de Jessé. Então, ele está falando do próprio Messias. Né? A gente falou sobre esse enigma messiânico numa das aulas, né? Como é que Davi disse, né? O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque os seus inimigos por escabelo dos seus pés, né? E aí Jesus pergunta isso, né? Como é que o próprio Davi fala, né? O Senhor disse ao meu Senhor, né? Então, é o enigma messiânico, está falando aqui do Messias. Então, a primeira coisa que ele nos chama a atenção aqui é sobre essa questão de broto e de renovo. Deixa eu voltar aqui na apresentação, porque a outra aula eu nem passei os slides, né? Eu fiquei falando e não passei. Então, essa é a primeira ênfase, né? Sobre a questão do ramo e do broto. Como seria esse rei? Como é que seria, né, esse próprio Davi? Então, ele está dizendo aqui no versículo 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Aqui nesse capítulo, o bloco, né, para a gente entender melhor, primeiro aqui, né, deixa eu ver se eu primeiro ele fala sobre o rei, como será o caráter desse rei, depois ele fala as qualidades do reino, do reinado desse rei, e depois esse rei que se estende para todas as nações. Deixa eu ver aqui. Ó, esse resuminho aqui que a gente vai falar agora ponto a ponto. Primeiro, né, o tronco de Jessé, a sua descendência e adotação, que é os versículos 1 e 2. Então, primeiro, dos versículos 3 a 5, o governo, como é que vai ser, né, esse rei, o seu governo. Depois, essa extensão do reino, que a gente vai falar aqui já sobre a segunda volta, o milênio, para todas as nações. Depois, no versículo 10, a raiz de Jessé aqui para todas as nações, que é a preeminência, a posição
mundial das nações, que é o versículo 10. Depois, o braço do Senhor, seu segundo ato, que é a partir do versículo 11. Primeiro, a bandeira levantada para todas as nações, versículos 12 e 13. Depois, o domínio do mundo, no versículo 14. A gente vai falar versículo por versículo, tá bom? Então, olha só. Então, segundo, como será esse rei? Né? As qualidades desse rei. Esse rei, né? Davi, esse rei, o Messias, ele virá, né? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Que Espírito é esse? Aí ele vai falar, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Está falando aqui do Messias, está falando sobre como seria esse reinado, né? Como é que seria esse Messias. Quando fala aqui, né, e aí você vai pegar vários estudos, né, que você encontra a respeito disso, ele está falando sobre os 7 Espíritos do Senhor. O autor aqui no livro, né, para quem está com o livro aí nas mãos, a gente está na página 103, ele vai dizer só sobre esse capítulo específico e sobre os atributos desse rei nessa condição, né? Nessa primeira parte desse reinado, aqui o profeta Isaías estava mencionando. Então, aqui no livro, ele vai falar sobre os atributos judiciais e governamentais, ele vai falar sobre a questão da estratégia e da força militar, e também vai falar sobre as qualidades, né, morais desse Messias. Mas vamos expandir um pouco mais, né? Quando fala aqui sobre os 7 Espíritos do Senhor, nós temos vários versículos na Bíblia que reforçam esse entendimento de que o Messias, né, esse reinado seria um reinado totalmente diferente dos outros reis de Israel, do Reino do Norte ou do Reino do Sul. Seria um reinado sobre o poder e a ação de Deus. Esse rei, Davi, esse Messias, ele viria com a plenitude do Espírito Santo. E aí a gente tem alguns versículos que eu queria falar rapidamente com vocês aqui, né? Então, o Messias viria cheio da plenitude do Espírito Santo. Todas as vezes, irmão, que vocês encontrarem na Bíblia falando sobre o 7, né, o número 7, ele é uma referência de plenitude, né, de ação completa. Então, esse Messias, esse reino do Messias, seria um reino pleno, cheio do Espírito Santo, em todos os seus atributos. Então, primeiro, ele fala que ele viria, né, sobre, no poder do Espírito do Senhor. Vamos ler rapidinho aqui para a gente entender. Primeiro, vamos ler Isaías 61, 1. Quem for achando, aí vamos ler rapidinho para a gente poder ler todos esses versículos que falam aqui sobre a plenitude do Espírito Santo. O que significa os 7 Espíritos do Senhor? Primeiro, né, o Messias viria, como está dizendo aqui, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Olha o que ele estava falando, né? O próprio Isaías vai mencionar no seu capítulo 61, versículo 1. Eu vou procurar aqui. Se eu achar primeiro, eu leio. Vamos ver quem é mais Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Isso. Aqui está falando sobre a missão desse rei, a missão do Messias. Qual que era a missão dele? Esse Espírito do Senhor o capacitaria para essa missão. Por isso que ele começa, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Para quê? Por que o Espírito do Senhor está sobre mim? Porque ele está me capacitando para eu cumprir a minha missão. Qual que é a minha missão? Ele me ungiu para fazer o quê? Levar boas novas aos pobres,
para curar os que estão com o coração quebrantado, para anunciar a libertação aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Quem foi que disse isso, gente? Vamos ler lá, Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Se eu achar, eu vou ler, hein? Lucas 4, 16 a 21. Vou ler. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. 20. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, se alguém tinha dúvida aqui sobre o profeta Isaías, o próprio Jesus cita, né, muitas vezes, o profeta Isaías e a sua profecia, a sua palavra. Então, por que que o Espírito do Senhor estava sobre ele? Para que ele cumprisse a missão. Além dele cumprir a missão, é esse mesmo Espírito que dá sabedoria e entendimento. É esse mesmo Espírito que traz conselho e poder. É esse mesmo Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ora, de que espíritos são esses, né? Está falando do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo. Vamos ler Apocalipse 1, versículo 4. Vamos, gente, vocês têm que ser mais rápido que eu. 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do cetro Espírito que o assiste diante do seu trono. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vamos continuar em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens famas de estar vivo, mas de fato estás morto. Está falando de quem aqui, gente? De Jesus, né? Capítulo 4, versículo 5. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esse Messias, esse rei, né, traria o seu reino, o seu reinado, com esse poder, nessa ação, nessa virtude. E aqui, quando ele fala sobre as 7 características desse Espírito, ou as 7 ações desse Espírito, quando ele fala sobre o Espírito do Senhor, já falei, a capacidade para cumprir a missão dada pelo Pai. Aqui nós estamos falando da Trindade, né? Porque Jesus veio para cumprir a missão dada pelo seu Pai, e ele cumpriu no poder, na capacidade, na virtude do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que traz sabedoria, que é a capacidade de discernimento de ações. O Espírito que dá entendimento, capacidade de aprender.
Espírito que dá conselho para lidar com qualquer situação. Tudo isso nós vimos, né, no ministério, na ação de Jesus do Messias, né, no poder de executar poderes excepcionais, no espírito de conhecimento, para conhecer todas as coisas, e no temor do Senhor, de reverenciar e obedecer todas as coisas, né, porque Jesus cumpriu literalmente a vontade do Pai. Por isso que aqui no versículo 13 ele fala, ele se inspirará no temor do Senhor. Terá alegria no temor do Senhor. Como eu falei para vocês, né, estou trazendo aqui a parte, só um plus em relação aqui à plenitude do Espírito. O autor aqui, ele só se resume a dizer que esse reinado, esse reino do Messias, quando ele fala sobre o Espírito que dá sabedoria e entendimento, ele estava falando sobre os atributos judiciais e governamentais desse rei, porque ele está contrastando aqui com a soberba do rei da Assíria, que nós falamos na aula passada, né, em toda a sua presunção. O Espírito que traz conselho e poder, ele está falando sobre a estratégia e força militar, que é a capacidade de planejar um curso certo de ação, acompanhada da bravura pessoal, de não iludir. E no que dá conhecimento, o temor do Senhor, está falando sobre a capacidade, né, as ações, né, as obras desse rei. Como ele está cheio e pleno do Espírito Santo, porque ele vai se inspirar, ele é inspirado no temor do Senhor, ou seja, a sua alegria está no Senhor, ele é capacitado pelo Espírito do Senhor, e aí esse movimento interior reflete em todas as suas ações e obras no exterior, que é o que nós vamos ver aqui nos versículos, finalzinho aqui do 3, do 4. Né? As obras, e o versículo 5 também, as obras desse rei, como ele é inspirado pelo temor do Senhor, então, ao contrário do rei aqui de Acaz, né, que desprezou o conselho do Senhor, ele é inspirado no temor do Senhor. Por isso, ele não vai julgar pela aparência, ele nem vai decidir com base no que ouviu, mas o seu julgamento, a sua justiça será com retidão. Ele julgará os necessitados com justiça, tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra com o sopro de sua boca, matará os ímpios. E no versículo 5, a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Olha só que interessante aqui o que o autor, ele vai dizer aqui. Deixa eu... Cadê? Pegar aqui, só um minutinho. Que ele fala que o que a gente falou na aula passada, né? Quando você tem uma decisão, uma ação interna, quer dizer, o Espírito Santo de fato mudou você, transformou você, a sua mudança interna reflete, né, todo o seu exterior. Não tem como ser diferente disso. Né? Olha só. Aqui, ó, versículo 3, né? O 3 eu já falei, vou falar o 4, ó. A justiça significa o que é justo e imparcial para a pessoa. Mesmo esse rei, né, mesmo no caso dos necessitados, ele fará o que é certo e justo, porque deve prevalecer a justiça. Sob esse rei, está na página 164, tá? Para quem tem um livro aí, versículo 4. Sob esse rei será executada a justiça ideal conforme consagrado. A punição tem que se equiparar ao crime. A justiça tem de ser imparcial com todos.
O rei não precisa de outra demonstração de poder, nem de outra arma de coação, além da simples palavra que ele diz. Quando fala aqui assim, olha, com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. Ele está dizendo aqui a sua própria palavra. Não é isso que a gente lê também lá em Apocalipse, né? O próprio Jesus também no seu ministério, ele falou, né, que nós seremos julgados pelo quê? Pela palavra que já foi proferida, pelo ensino que já foi dado. Por isso que naquele dia a gente não vai nem poder abrir a boca, porque não há desculpa para nós, uma vez conhecendo a palavra de Deus. Então, por isso que fala aqui, né, que com o sopro da sua boca matará os ímpios, né, e a sua palavra como um cajado ferirá a terra, né. O próprio julgamento do Senhor é a palavra dele. Depois, versículo 5, a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O cinturão simboliza prontidão para a ação. Assim, o versículo 5, casando com o versículo 3, diz sobre as emoções do rei, que descreve o que é observável, um propósito constante para agir na causa da retidão e da fidelidade, né? Com integridade moral e firme lealdade, né? Então, o interno refletindo sobre todas as suas ações externas, né? Retidão e justiça. É claro, né, gente? A gente está falando aqui do reinado do Messias. Tem alguma coisa aqui na Terra que a gente pode comparar? Não. A única comparação aqui é exatamente isso. Olha o que os reis fizeram, né? O povo de Israel pediu um rei, Deus falou sobre isso. Olha o que esses reis, né? Mesmo Davi, né? Davi como um exemplo aí de um rei bom, né? De um governo segundo o coração de Deus, mas o próprio Davi não era uma pessoa plena, né? Porque Davi também tinha pecado, era homem. O único verdadeiramente sem pecado foi Jesus Cristo, né? Porque ele, Messias, homem e Deus. E como é que vai ser esse reinado desse Messias? Aí é os versículos 6 até o versículo 9. Como o que a gente vai ver nesse reinado? Olha só o versículo 6. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criança brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso já aconteceu, gente? A gente já viu esse tipo de reinado, né? Quando Jesus veio, ele implementou tudo isso aqui na primeira vinda, né? Jesus sendo Ainda não. Ainda não, ele está falando aqui de um futuro, né? Esses versículos aqui, eles são atribuídos ao reino milenar de Cristo, quando ele voltar pela segunda vez, como que se dará esse reinado? Jesus vai vir implantar o seu reino e ele vai governar, ele vai reinar de Jerusalém. Em que sentido se dará isso? Ele vai mostrar, né? É um período em que Jesus vai mostrar para as nações o que é de fato um reino, um reinado com justiça, com equidade e pleno. Então, os versículos 6 a 9 aqui, eles são modelos, eles são exemplos de como se dará esse reinado. Então, aqui no versículo 6, ele está falando aqui de reconciliação de antigas hostilidades. O que ele está mostrando aqui, gente, é uma mudança na natureza. Quando Deus, né, quando o Senhor vir implantar o seu reino,
muitas coisas serão transformadas, mudadas. A primeira condição aqui é que essa questão de ferocidade dos animais, ela deixará de existir, porque o lobo vai viver bem com o cordeiro, porque o leopardo vai poder deitar com o bode, porque o bezerro, o leão e o novilho vão poder pastar junto. Para isso acontecer, deve haver uma mudança na natureza desses animais. Porque se eu colocar hoje um bezerro perto do leão, o que o leão vai fazer? O leão se alimenta do quê? De carne. Ele vai comer o bezerro. Isso é possível hoje? É possível hoje eu pegar uma criança e colocar para a criança brincar perto aqui da toca da cobra? Não, ele está falando aqui de mudanças de comportamento, mudanças da natureza. Então, o versículo 6, ele está falando sobre reconciliação de antigas hostilidades. No versículo 7, ele está falando sobre mudança da natureza, né? A identidade do alimento e a mudança da natureza e hábito que isso evidencia. Volta-se, né, à condição... quando Jesus formou lá o Éden, quando ele deu o mandato cultural para o homem, para a mulher, inicialmente não tinha nada de comer carne, não tinha morte de animais. Isso foi a maldição, por conta do pecado, né, toda a natureza ela foi transformada e modificada. Então, isso vai deixar essa condição, vai voltar ao propósito inicial de Deus. Versículo 7. E no versículo 8... E no versículo 9, está dizendo sobre a maldição, né? A maldição, ela vai ser tirada. Não há perigo agora, né? Não tem perigo, a maldição vai ser tirada. Por quê? Porque está falando aqui, olha, que ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Irmãos, quando a gente estuda sobre a questão, né, do sofrimento, sobre a maldade, onde é que habita o mal? Hoje. O mal habita onde? Quando o apóstolo Paulo vai tratar, né, quando ele fala sobre... ele fala que do coração do homem, né, procede. E aí ele vai dar uma lista aí de tanta coisa que vem do coração do homem. O mal habita dentro do coração do homem. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que por causa do pecado, a nossa natureza foi corrompida. A nossa natureza ela é inclinada para o mal. Inclinada para o mal. A corrupção hoje habita dentro do coração do homem. Quando ele está dizendo que ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma, porque em todo o meu santo monte a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Vai haver uma mudança. É nesse reino milenar do Messias, né? Quando Jesus voltar, quando ele tratar com Israel, nós já estaremos com ele, né? Nós já estaremos com Cristo aqui, já fomos ressuscitados, transformados, voltamos com Jesus Cristo e ele instala o seu reino milenar aqui na Terra. Há uma mudança geral em toda essa condição, né? A Terra vai se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui está falando da perspectiva de relacionamento, né? Uma mudança de forma absoluta. É isso que ele está falando aqui, né? Olha só o que ele fala sobre o versículo 9, né? Que essa mudança ela vai ser de forma absoluta. Eles não agirão de forma errada, nem de modo venal. Não farão o que é errado, nem estragarão o que é bom. Por quê? Porque aconteceu uma mudança drástica em toda a terra. Quando a verdadeira ordem da criação for restaurada, a terra toda passa a ser o monte do Senhor, habitada por sua santidade. A expressão se encherá está no tempo perfeito, o que indica certeza. É certeza que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor.
porque vai haver uma mudança, né, em toda essa natureza, né? Por isso que eu falo para vocês, né, que o sacrifício de Jesus, né, a salvação, aquilo que foi proporcionado na cruz, ela tem uma dimensão cósmica. Ela não abrange somente a salvação do homem, mas ela tem uma mudança, uma restauração, uma purificação em todas as coisas criadas. Vamos continuar. Irmãos, que oração aí? 9:6. Vamos lá. Versículo 10. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé. Aqui ele já está chamando a atenção sobre as nações, né? Os gentios sendo enxertados nessa raiz, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo que foi deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas Ilhas do Mar. Olha só que interessante, né? O comentarista aqui, ele divide, né, esse bloco aqui, primeiro, de 1 até o versículo 10, depois do 11 até o final, ele coloca como segundo bloco, né? Primeiro é que ele está tratando do Messias, do seu reinado, e agora do versículo 11 diante, a extensão do que o Senhor fez. Não é somente para a nação de Israel, mas é para todas as nações. E aqui a tipologia que ele vai usar, a referência que ele está fazendo aqui, é a referência do Êxodo, né? Quando Deus tirou o povo lá de Israel do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, né, para entrar na Terra Prometida, a tipologia, o simbolismo aqui, ele está fazendo a mesma coisa. Por isso que ele usa aqui o termo segunda vez, o novo êxodo. Agora, todos aqueles que foram deixados, né, para trás, esse remanescente que ficou na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, todos eles se voltarão e serão reunidos, né? Versículo 12, ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. A extensão, a abrangência agora aqui é universal. Esse êxodo agora é universal. Não tem mais ciúmes de Efraim, nem hostilidade de Judá. Não tem mais 2 reinos, mas apenas um único reino. Agora aqui Israel, mais as nações que foram enxertadas nessa raiz de Jessé. Olha só, eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia a oeste. Juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe. Aqui ele já está tratando, né, dessa volta de Jesus, o tratado de Jesus com as nações, com os inimigos, porque é o Senhor que vai agir. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, está remetendo ao Êxodo, com forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que foi deixado na Assíria, como houve para Israel, quando saiu do Egito. Olha a nação de Israel, né? Você está sendo julgado, você foi levado em cativeiro, mas você não permanecerá lá. Esse cativeiro não é um fim em si mesmo. Vai vir um rei que vai juntar tudo isso, esse broto, esse ramo, um rei que é Davi, um rei que é o Messias. Ele vai, sim, trazer um reinado verdadeiro, uma mudança nacional, não somente para Israel, mas agora os gentios, a bandeira também estará junto nesse êxodo. E aquilo que separava não existe mais. Quando ele fala assim, olha, o Senhor vai fazer secar o golfo do mar do Egito, com um forte vento, ele vai abrir, né? Assim como ele abriu o Mar Vermelho, ele vai abrir, né? Ele vai formar uma estrada. E tudo aquilo que remete à separação vai deixar de existir.
Por isso que lá em Apocalipse, o apóstolo João ele vai dizer assim, olha, né, novos céus e nova terra, e o mar já não existe. Tudo aquilo que nos separa de Deus já não existe mais. Mas por que não existe? Por causa de Jesus Cristo, por causa do Messias, por causa do renovo, por causa da ação de Deus. Né? Deixa eu achar esse pedacinho aqui para ler para você. Né? Ele fala várias coisas, não dá para eu ler tudo aqui para você, né? Mas é tudo aquilo que separa, né? Eu até coloquei aqui, o mar já não existe, versículo 15, né? Olha só o que o comentarista vai dizer aqui. Para quem está com o livro aí, página 168, versículo 15. A ação divina remove todos os obstáculos para os planos divinos. O mar do Egito teria frustrado os propósitos redentores do Senhor e mantido o seu povo no lugar da morte. A expressão fará secar altera o termo hebraico, destruirá totalmente. Essa alteração trivial perde o rigor. Aqui não interessa, que é muito... Né, aqui, é um termo típico do período pós-exílico, usado quando algo é tão vil aos olhos do Senhor que só a destruição total é suficiente. Por isso que ele fala, né, que haverá uma estrada. É claro que aqui, irmãos, ele também está fazendo referência ao Apocalipse, ao Armagedon. Não dá para a gente tratar todos esses assuntos aqui, porque são assuntos extensos. Mas essa questão aqui da estrada, ó, em Apocalipse 16, 12, eu só acertei aqui a referência. Ele é um assunto que é tratado no Apocalipse, né? Depois do Armagedon, depois da volta de Jesus, do tratado com Israel, na implantação do reino milenar. Então, quando Jesus desce conosco, com a igreja, né, para livrar Israel, ele tem algumas ações de livramento de Israel. Eu só acertei aqui a referência. Apocalipse 16, 12. Olha só. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos. Aí ele vai falar aqui sobre o Armagedon, né? O rio Eufrates vai secar, para que esse exército venha, porque ele vai congregar essas nações para ir contra Israel, né? Para ter uma guerra, para que o Senhor seja a salvação de Israel. Então, são situações que são tratadas em outras partes, né? Mas aqui especificamente ele está falando que essas barreiras, né, que existiam, que nos separavam de Deus, elas no milênio elas deixam de existir, porque quem está reinando é Cristo. O próprio Cristo vai reinar lá em Jerusalém. Então também aqui todas as barreiras naturais passam a ser manifestação da pecaminosidade, tendência separatista da humanidade. E por isso desagradam ao Senhor, sendo uma barreira intolerável ao cumprimento dos seus planos para o mundo. Então, isso é retirado nessa ação do Messias. Por isso que aqui, agora, no versículo 12, né, após o profeta ter essa visão, né, e falar sobre esse reino messiânico, ele explode num cântico de louvor. Assim como o apóstolo Paulo, quando estava tratando lá em Romanos do pecado e falando da condição do homem, aí ele fala, né, ó homem miserável que eu sou, quem, né, vai me livrar dessa condenação? Aí depois lá no capítulo seguinte ele explode num cântico. A mesma coisa aqui, né, Isaías agora, ele expressa essa gratidão a Deus no capítulo 12, na ação de graça. Ele começa primeiro falando dele, da experiência dele, rompendo nesse cântico de louvor, e essa ação de louvor, né, esse agradecimento passa para a comunidade. Olha só o versículo 2, já estou acabando, tá?
Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Ele está falando da experiência dele, do capítulo 6. Ele era um homem pecador de lábios impuros, habitando no povo de lábios impuros, mas ele estava irado, mas a ira desviou e ele foi consolado. Por isso ele rompe num cântico de louvor, de agradecimento. Ele fala, Deus é minha salvação, terei confiança e não temerei. Né? O Senhor, sim, o Senhor é a minha força é o meu cântico, ele é a minha salvação. Olha só, versículos 1, 2, ele está falando dele, da experiência dele, que ele foi purificado, e por isso Deus é a salvação dele, ele tem confiança, ele não teme, porque Deus é a salvação. Aí agora no versículo 3, 4 e 5, ele já vira para a comunidade. Então, nós somos salvos, nós somos gratos, e isso tem que expressar em proclamação. Nós também temos que estar em comunidade e expressar. Por isso que ele fala, olha, versículo 3, com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Está falando agora para a comunidade, para Israel. Como Miriam fez no Êxodo, quando passou o Mar Vermelho, Miriam cantou e louvou. A mesma coisa Isaías está fazendo aqui. Ele está falando do novo Êxodo, né? De tudo que o Senhor fez, tirou a separação, passaram também, o mar já não existe, e agora tudo isso explode em gratidão. Naquele dia, vocês dirão, que dia? Ele está falando no dia do Senhor, da segunda vinda do Senhor. Naquele dia, vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem às nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Aqui é o imperativo. Olha, você que foi salvo, você que tem a confiança no Senhor, você que diz que ele é a sua salvação, qual é o imperativo que você tem que fazer? Primeiro, louvar ao Senhor. Segundo, invocar o seu nome. Terceiro, anunciar entre as nações. Você testemunha. Você tem que anunciar às nações os feitos do Senhor. Façam eles saber que o seu nome é exaltado. Proclamem o nome do Senhor. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Nós temos a obrigação, de proclamar e de anunciar os feitos do Senhor. E aí ele finaliza no versículo 6. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. O Senhor não estava no meio do povo quando estava lá no tabernáculo? O Senhor também não estava no meio do povo no templo? Agora nós somos templo do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. E nesse período aqui, depois do milênio, o próprio Senhor voltará. Ele estabelecerá o seu reino em Jerusalém. Apocalipse e outros profetas vão dizer que a lei sairá de Jerusalém. Jerusalém será o centro. Jerusalém, o Senhor vai habitar. Alguns comentaristas aqui entendem como Jerusalém um local físico onde o Senhor vai reinar, e outros aqui entendem que é a presença do Senhor, que não se trata apenas de um local físico. Aí separação naqueles que creem na volta, no pré, que são a gente chamado de pré-tribulacionistas e pré-milenistas, e outros não creem assim. Eu, particularmente, creio sim, que Jesus vai vir fisicamente, vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e ele vai constituir o seu reino lá em Jerusalém, e é de lá que sairá a lei para todas as nações. E também lá em Apocalipse também vai dizer, acho que Zacarias também fala, que as nações terão que vir até Jerusalém adorar o Senhor, porque se não vir adorar o Senhor, não vai cair chuva, no período do milênio. As nações não serão abençoadas se não vir
adorar o rei. É disso que se trata o capítulo 11 de Isaías, 11 e 12. E aí agora, a partir da aula que vem, capítulos 13, aí a gente já entra em outro bloco. 9 e 18. Amém? Alguma dúvida? Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Valéria, eu tenho uma dúvida. Peraí. Você ia dar essa aula do capítulo 9 até o capítulo 14 em uma aula só? Pois é. Não consegui, pastor Paulo. Eu acho que eu fui muito presunçosa, né? Muito soberba. Aí eu tomei uma lapada, aí resolvi ir ponto a ponto. Mas a gente agora, na próxima aula, aí a gente entra no 13 e 14. Aí sim, eu vou refazer o cronograma, aí vem os demais. Mas agora o que eu vou fazer? Eu não vou fazer o cronograma do jeito que eu estava fazendo até dezembro, não. Eu vou, conforme a gente for tratando as aulas, a gente vai constituindo o cronograma, né? Porque eu já vi que, dependendo do assunto, a gente não consegue dar em uma aula só. Eu acho que tem muito assunto. E assunto que desdobra em outros assuntos. Então, sim, também não precisa ter pressa, né? A gente vai devagar aqui, vai estudando e tá tudo bem. Pois é. Porque agora, ó, capítulos 13 e 14, o profeta Isaías já muda totalmente o assunto, né? Agora aqui ele já vai tratar da Babilônia, já tem uma tipologia, né, para Satanás e sua ação. Então, eu continuo dando essa aula. Depois ele vai falar sobre os inimigos, a partir do capítulo 15, ele vai falar sobre os inimigos, né? Moabe, Damasco, Etiópia, profecia contra o Egito, Babilônia, até... Ó, agora ele trata de Babilônia e dos inimigos até o capítulo 23. Aí depois, no capítulo 24, já é o pequeno Apocalipse de Isaías. Aí já desdobra para outros assuntos. Irmãos, tem alguma dúvida? Olha, 2 aulas que eu estou falando assim, loucamente, 1 hora, e não tem uma pergunta, gente. Entenderam tudo? Valéria, é assim, é muito complicado, né? Eu acho que a gente só pode ficar de boca aberta. Assim, nossa, tem tudo isso mesmo? Eu acho que é isso que os irmãos estão passando agora. Mas se a gente pudesse hoje, Valéria, resumir a aula, se a gente pudesse dizer uma palavra, eu sei que é muito pouco, mas pensando em tudo que você falou, é restauração de todas as coisas, né? Isso. Esperança. É O aquele... Senhor vai restaurar todas as coisas como no Éden, né? Todas as coisas. Na verdade, né, o Apocalipse e tudo isso, a gente tem muito essa visão assim, escatológica, né, de julgamento, né, tudo que tem na terra está reservado para o fogo, né? Mas, na verdade, a gente está falando de restauração. Tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor ama a sua criação, o Senhor nos ama, e nada do que ele fez está reservado para aniquilação. Isso é muito importante a gente entender. Nós não seremos aniquilados. Existe aí uma seita por aí que crê na aniquilação da alma, que uma vez que o homem morreu, morreu e não tem mais nada. A alma é aniquilada. Não, nem a terra vai ser aniquilada. A palavra do Senhor fala novos céus e nova terra. Tudo será transformado. Por isso, irmãos, que existe uma disciplina espiritual chamada contemplação. Quando você olha o sol, o pôr do sol, quando você olha as flores, quando você olha os passarinhos, as cores, tudo que Deus fez é bom. Deus teve prazer na sua criação. E ele não fez isso para destruição. Essas coisas serão restauradas. Olha que maravilha. E a gente também não vai sair daqui, vai morar no céu, em outra dimensão, em outra galáxia. Nada disso não, gente. A gente volta. Nós vamos morar aqui com Cristo. Nós vamos reinar aqui com Cristo. Não é igual o testemunho de Jeová, não. Mas nós vamos reinar aqui. As coisas serão restauradas e transformadas.
Eu vejo, porque se tem esse tempo, se tem esse período, se tem todo o estudo, olha o avião, gente. Então, acho que é para realmente as pessoas tentarem buscar antes de tudo acabar. Eu não vejo assim que seria igual as pessoas pregam assim, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, eu vejo assim que é um tempo para a pessoa, esse tempo está dado para as pessoas tentar se enxergar o erro, aceitar Jesus e assim e falando até todo mundo realmente ver mesmo que é Ele o único. Aí sim, depois o Senhor vem e leva todo o povo dele. O que você está falando é assim, quando nós vamos pregar Jesus e proclamar Jesus, nós não proclamamos o juízo primeiro e nem o julgamento. Você proclama o amor e a graça de Deus. É isso que nós temos que proclamar. Porque uma vez que você entendeu o amor e a graça, é o interno para o externo. E aí, naturalmente, você vai servir ao Senhor. Mas nem então, todos pregam dessa forma, né? Nem a maioria das igrejas prega dessa forma. Isso. Só que aí você vai enxergar isso que o Isaías está mostrando. Ó, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Em que sentido? A palavra está pregada, a lei já foi dada. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário por nós. Nós somos alcançados pela graça. Independe do que a gente faz. É graça. Porém, eu vou me esforçar para não pecar. Porque o Senhor já pagou o preço. O Senhor já nos capacitou. O Espírito Santo já habita em nós para nós nos esforçarmos para vencer o pecado. Agora, eu posso dizer que eu não peco? De maneira nenhuma. Nós pecamos todos os dias. Quer seja por ações, por pensamentos, por palavras. Nós somos pecadores. Porém, a gente vai se esforçar, né? Mas a gente sabe que nada que a gente faça, nada, nós temos a salvação como mérito. Não. O mérito nosso é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. É nesse sentido. Tudo bem, queridos? Vamos orar então, aí eu vou finalizar a gravação. Eu estou fechando a gravação sem a gente orar, mas eu acho interessante a gente orar, aí eu encerro a gravação e a gente tira a foto, tá bom? Claudinha, ora por nós. Amém. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela multidão da tua misericórdia. Continua, Senhor, nos abençoando. Senhor, nos ajuda a aprender a tua palavra e entender, Senhor, conforme tu queres, meu Senhor. Abençoa cada um, Senhor, dos teus servos. Abençoa os professores, Senhor, toma nas tuas mãos. Senhor, guarda a tua igreja, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu encerrar aqui a gravação.